Seja bem-vindo a 99 piadas sobre o Oruan. Lembrando que esse vídeo aqui é só uma brincadeirinha, rapaziada. Não vamos levar pro coração, hein? Se talento fosse crime, o Oruan nunca seria preso. O Oruan desafina tanto quando tá cantando que o autotune processou ele por difamação. Se a beleza do Oruan fosse uma plataforma de tigrinho, ninguém no Brasil perderia dinheiro. O Oruan fala um português tão errado que o Sidoca foi consultar o dicionário pra entender o que ele disse. O que o Monark e o Oruan têm em comum? Ambos levaram um flow quase à falência. O autotune do Oruan trabalha tanto que deveria ter direito a férias remuneradas. Se o Oruan fosse um personagem de Dragon Ball Super, o Bill já teria apagado a sua voz do universo. O Oruan é a única pessoa do mundo que nasceu com o dom de falar desafinado. Se o Oruan fosse um jogo, ele seria o Roblox. É esquisito ter um flow quadrado, cheio de bug e só criança maluca gosta dessa porcaria. O Oruan é o Thanos do trap. Metade dos fãs desaparecem quando ele abre a boca. O Shrek ouviu a nova música do Oruan e disse: "Eu moro no pântano, mas essa letra aí já é sujeira demais." As letras do Oruan são tão criminosas que o Batman começou a caçar ele em Gotham City. Outro dia eu fui assaltado, o bandido levou meu celular na rua, aí ele viu que tava tocando o Oruan e me devolveu. O Oruan tentou desafiar a polícia cantando, mas a sirene tinha mais flow que ele. Esses dias o Oruan tava cantando no hospital e o médico ouviu e disse: "Isso não é uma voz, isso é um pedido de transplante de garganta." Aí o Oruan respondeu: "Cara de quem então? Bota uma de bandido." Tem uma música do Oruan que ele defendeu o crime tão bem que o diabo ofereceu um feat. Mas em seguida ele cancelou porque o Oruan conseguiu desafinar o inferno. Aí o Oruan tentou cantar na igreja pra se redimir e o padre gritou: "Exorciza essa voz, é do capeta!" O Oruan tentou gravar um feat com Silêncio, mas o Silêncio pediu pra sair da faixa. O Oruan tentou fazer um feat com Slipknot, mas a voz dele assustou o Corey Taylor. O Oruan foi lançar um hit, mas o hit bateu nele e pediu socorro. O trap do Oruan é tão desafinado que o autotune olhou pra ele e disse: "Irmão, eu não faço milagres." O Oruan foi preso cantando trap e o parceiro dele de cela pediu surdez como pena alternativa. O Oruan foi gravar um clipe no morro e o tráfico parou. Não pra assistir, mas pra poder implorar por silêncio. O Oruan cantou no tribunal e o juiz decretou pena de morte pra voz dele. O Oruan participou de um podcast esses dias, mas ele falou tanta coisa errada que o microfone pediu asilo em Silent Hill. O Oruan fez um show no deserto e os camelos se afogaram na areia. A voz do Oruan é tão ruim que o Darth Vader ouviu e disse: "Esse sim é o lado negro da força." O Oruan foi cantar em Matrix e o Neo escolheu tomar a pílula errada de propósito só pra esquecer aquele som pra sempre. O Oruan foi cantar uma de suas letras em Game of Thrones e o dragão queimou ele. Dracarys pro silêncio. O Oruan foi convidado pra cantar em Stranger Things, mas o Demogorgon ficou sabendo e fechou o portal. O Oruan foi mandar uma rima em Senhor dos Anéis e o Gollum jogou fora o anel. A voz do Oruan é tão ruim que no Titanic o iceberg gritou: "Afunda logo antes que chegue o refrão." O Oruan foi cantar em Attack on Titan e o Eren usou Titã pra esmagar o palco. Muros não seguram isso. O Oruan foi cantar uma de suas letras pro John Wick e o Baba Yaga tirou nele: "Cãozinho merece paz, você não." O Oruan foi fazer um show num furacão e o vento mudou de direção só pra não ter que carregar aquele som. O Oruan foi cantar em Star Wars e o Yoda disse pra ele: "A voz horrível está, mas o crime poderoso é, jovem Oruan." O Oruan foi cantar em Avatar e os navios queimaram a árvore sagrada. "Eywa, rejeita esse som." O Oruan foi fazer um clipe no Velho Oeste e o cavalo atirou na própria pata. O Oruan foi cantar em Piratas do Caribe e o Kraken subiu pra enforcar ele. "O fundo do mar merece paz." O Oruan foi cantar em Naruto e o Madara usou o Tsukuyomi infinito. "Sonho eterno sem essa voz." O Oruan foi cantar em Demon Slayer e o Tanjiro atacou ele. "Respiração do som não salva esse timbre." O Oruan foi cantar em Yu-Gi-Oh! E o Yugi baniu ele pro reino das sombras sem microfone. O Oruan tentou cantar em Naruto e o Kakashi teve que usar o Sharingan pra copiar o silêncio de volta pro mundo. O Oruan entrou nos Simpsons com um cordão de ouro e o Bart escreveu no quadro: "Ostentação não salva Gogó." O Oruan fez um feat com Naruto e o Sasuke saiu do estúdio: "Eu volto pra vila, mas pra esse refrão não." O Oruan cantou na frente do Goku e o Goku virou Super Saiyajin só pra poder gritar mais alto que aquela voz podre. O Oruan subiu no telhado junto com o Homem-Aranha e antes dele cantar, o Peter jogou teia na boca dele. "Meu sensor aranha nunca falha." O Oruan foi cantar em One Piece e o Luffy esticou totalmente os braços, só pra tampar o ouvido da tripulação inteira. O Oruan foi cantar na frente do Mickey Mouse e o Pluto cavou um buraco pra enterrar o microfone. O Oruan apareceu na igreja pra se redimir e o pastor expulsou ele. "Demônio eu enfrento, mas essa voz eu não aguento." O Oruan foi cantar em um submarino e o sonar endoidou. E o capitão gritou: "Isso não é um eco, é um pedido de socorro das baleias." O Oruan cantou: "Ô garota, eu quero você só pra mim." A garota fugiu traumatizada. O Oruan no Podpah: "Bombei sozinho, cria." O autotune tava assistindo a live e já entrou com um processo por direitos trabalhistas. O Oruan foi preso e o Sherlock Holmes deduziu: "O crime é esse timbre." Vocês viram que o Oruan cuspiu num
fã da Bahia? O fã respondeu: valeu, Oruan, seu cuspe canta melhor que tu. A música do Oruan é igual comida de hospital. Ninguém gosta, mas tem que engolir. O Oruan foi cantar uma letra dele no Death Note e o Kira escreveu o próprio nome no caderno. O mundo não tem mais salvação. A voz do Oruan é tão ruim que ele foi cantar em Yu-Gi-Oh! E o Yugi ativou uma carta. Armadilha ativada, mute eterno. O Oruan foi cantar horas iguais em Avatar e o Aang na hora dobrou o ar só pra mandar o microfone dele pra longe. O Oruan foi rimar em My Hero Academia e o All Might deu um soco na cara dele e disse: a individualidade desse garoto é muito poderosa. Se o Oruan tivesse um poder em Jujutsu Kaisen, seria o do canto amaldiçoado. O Oruan foi fazer um verso em Ben 10 e o Omnitrix travou e disse: nenhum alien quer esse timbre no DNA. Se o Oruan fosse um pirata em One Piece, a sua fruta seria a Crime Crime no Mi. E o seu haki faria todo mundo desmaiar, não com o poder, mas com o timbre da sua voz. As letras do Oruan são tão criminosas que o Spotify sempre levanta a mão na hora de pagar os royalties. Se o Oruan fosse um Shinigami em Death Note, ele teria o poder de matar qualquer um só escrevendo poesia acústica no seu caderno. Se o Oruan fosse um treinador de Pokémon, o seu Charmander evoluiria só pra cuspir fogo no alto-falante. Se o Oruan fosse um cantor de rock, até o demônio se convertia. O pai do Oruan não deve ter muito orgulho do filho. Dei uma arma pro moleque virar bandido, mas ele decidiu assassinar o português. O Oruan tem 8 milhões de seguidores no Instagram, mas o único like que ele queria mesmo era do juiz no habeas corpus. O Oruan é tão desafinado que o microfone dele vem escrito: usar por sua conta em risco. O português do Oruan é tão podre que o corretor automático pediu demissão por insalubridade. O Oruan no palco é tipo karaokê de bar na favela. Ninguém entende nada, mas todo mundo aplaude por medo. Se o Oruan fosse um Transformer, ele se transformaria numa Lamborghini com o rádio quebrado. O Oruan no funk é igual o filler de Naruto. Ninguém quer, mas tem que aguentar. O Oruan foi fazer um show no Apocalipse e os 4 cavaleiros fugiram. O fim do mundo é menos pior que isso. Se o talento do Oruan fosse um Pokémon, ele seria uma Magikarpa antes de evoluir. O único golpe que ele aprenderia seria o Card Q e é claro que seu ginásio ficaria no complexo. O Oruan no funk é igual pizza de brócolis. Ninguém pediu, mas tá aí. O Oruan canta tão mal, que outro dia o Spotify Premium me ofereceu o reembolso. O Oruan é o único rapper que conseguiu fazer o Coringa desistir do crime e procurar um emprego normal. O Oruan canta tão mal que o Nicolas Neto gravou uma diss mandando ele calar a boca. Dizem que o Oruan é um fenômeno, tipo aquele meteoro que acabou com os dinossauros. Se a carreira do Oruan fosse uma série da Netflix, teria sido cancelada na primeira temporada. O nome da série? Breaking Baile. A voz do Oruan é tão irritante que até o Bob Esponja se trancou no abacaxi e botou o fone de ouvido. Se o Oruan fosse um super-herói, o seu poder seria fazer qualquer ser humano levantar pra desligar o rádio. O Oruan é tipo o Flash ao contrário, quanto mais rápido a música passa, melhor. Se o funk fosse um RPG, o Oruan tá tirando o erro crítico em todas as jogadas. A voz do Oruan é tão ruim que o Homer Simpson prefere ouvir a Marge reclamando. Se o Oruan fosse um Jedi, o seu sabre de luz já teria queimado por falta de talento. O Oruan é tão desafinado que o Spotify colocou um aviso nas suas músicas: ouça com fone de ouvido pra não assustar os vizinhos. O Oruan canta tão mal que o Darth Vader ouviu ele cantando e disse: a força tá gritando pra tu calar a boca, cara. O Oruan foi cantar no Exorcista e o demônio fugiu do corpo. Chamaram o Oruan pra fazer aula de canto com um especialista, mas o professor recusou. Falou que o caso dele era muito complexo.